mantendo a distância a favor de Bolsonaro, o Ibope hoje, ou aumentando essa distância, a angústia muito provavelmente aumentará de forma significativa na campanha de Haddad, porque nesta hipótese, repito, de manter a vantagem que Bolsonaro conseguiu no Datafolha, ou de ampliá-la, indicará que as mudanças feitas pela campanha de Haddad, já na largada do segundo turno, quer no discurso do candidato, quer nos deslocamentos do candidato, quer na sua propaganda na televisão, na escolha dos temas, não estará surtindo efeito. Isto na hipótese, repito, do Ibope de hoje mostrar que a vantagem permaneceu ou aumentou. Que mudanças foram essas? Quer dizer, Haddad amenizou alguns discursos no campo dos temas de comportamento, de cultura e também de economia. Haddad falou em reforma da Previdência, um tema sensível, muito ruim para boa parte de sua base, especialmente a base sindical na área do serviço público. Os sindicatos ligados ao setor público são uma forte base de apoio histórica ao PT, e Haddad deu um sinal de que deu uma declaração para o Jornal da Band, com o Sérgio Gabriel, nosso repórter, numa entrevista exclusiva, dizendo: olha, eu vou fazer uma reforma da Previdência começando pelo setor público. Ou seja, uma mudança bem significativa no discurso histórico do PT em relação à reforma da Previdência, e uma mudança, repito, focada na área mais sensível que este assunto pode ter para o PT e para as suas bases, que é a área pública, a área da Previdência Pública, onde de fato está o grande problema, o principal problema da Previdência Nacional. Haddad também foi a um encontro com a CNBB e assinou um compromisso, deu declarações, tomando posição, por exemplo, contrária à questão do aborto. A proposta de Haddad, em função desse compromisso com a CNBB e do Bolsonaro em relação ao aborto, passou a ser exatamente a mesma. Qual é o problema? O problema é que ele tem, por exemplo, uma vice na sua chapa, a Manuela Dávila, que verbaliza há muito tempo uma parte importante do eleitorado feminino, e está este eleitorado com este tipo de ponto de vista mais concentrado no campo da esquerda, que quer sim colocar em discussão a descriminalização, a ampliação ao direito de aborto, no mínimo a ampliação, quando não a sua descriminalização por completo. Haddad foi lá e mexeu também nesse vespeiro em relação a um tema sensível para áreas importantes que integram a sua base de apoio. Haddad anunciou que não mais visitará Lula, pelo menos com a frequência que vinha visitando em Curitiba. Outra mudança significativa na conduta e no discurso de campanha, porque afinal de contas foi a figura de Lula o protagonista do discurso e das movimentações de campanha no primeiro turno da campanha petista, e até mesmo antes do próprio lançamento de Haddad como candidato. O candidato era Lula, até os 48 do segundo tempo. Haddad mudou a paginação de sua propaganda na TV, colocando azul e verde e amarelo mais predominantes do que o vermelho tradicional do partido e tal. Eu não estou entrando no mérito dessas questões, tá certo? Não estou falando que é para ampliar ou não é para ampliar aborto, que é para deixar vermelho no lugar do verde e amarelo, que é para fazer a Previdência ou não é para fazer. Eu estou registrando aqui mudanças que o PT foi produzindo em torno da campanha de Haddad no segundo turno, evidentemente que com a ideia de que isto produziria uma melhora na posição do candidato nas pesquisas, no confronto, na disputa por votos com seu concorrente. Se a pesquisa do Ibope hoje não registrar melhoras nesses indicadores em função dessas mudanças de conduta e de discurso e de paginação e de linguagem e tudo mais, evidente que a 13 dias do resultado final da eleição, com uma desvantagem de 17 pontos, e tendo perdido, no caso, a primeira semana com mudanças que não terão produzido resultados, vocês podem imaginar o angustiômetro da campanha de Haddad vai alterar-se para pior. No campo da candidatura do Bolsonaro, a confirmação da distância que o Datafolha indicou, ou a ampliação,
sinalizará que eles, onde estão, devem ficar, né? O que significa isso? Uma relutância em participar de debates, que vem sendo explorada pelo Fernando Haddad. Esse é um indicador que ainda não produziu consequências concretas, porque como não houve nenhum debate que objetivamente tenha recebido recusa do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro ainda tem o álibi do laudo médico, que vai ser, na próxima quinta-feira, submetido a novo exame para dizer se está liberado ou não para tudo que queira fazer, incluindo debates. Na quinta-feira passada, o debate da Band, primeiro do segundo turno, seria na sexta. Na quinta-feira passada, ele recebeu um diagnóstico, um laudo da equipe médica que o operou, dizendo: não, você não está liberado ainda, você está 11 quilos mais magro, tá, sim, mas foi marcado um novo laudo para daqui a 3 dias, na quinta-feira. Terça, quarta, quinta, os médicos vão novamente avaliar a Haddad o Bolsonaro, e já na quinta passada disseram: olha, provavelmente tudo indica que ele estará liberado. Estando liberado o Bolsonaro para participar de debates, o álibi médico desaparece. A proteção a este movimento que o laudo médico vem lidando, desaparece. E ele terá que dizer, objetivamente liberado pelos médicos, se vai para debates ou se não vai. Pelo que eu tenho colhido dos seus principais assessores, a tendência é que ele não faça debates, pelo menos não no número em que os debates estão programados pelas redes de televisão e tal, sempre lembrando que o da Band já está marcado para sexta-feira que vem, a depender da atitude que os médicos tomem na quinta e que o próprio Bolsonaro tome na sequência desta atitude dos médicos. Então, se Bolsonaro mantém a vantagem que o Datafolha indicou semana passada, confirma essa vantagem no Ibope de hoje, ou eventualmente aumenta, eu não tenho dúvida de que a questão dos debates vai para uma zona de risco. Lembrando que o Haddad tem explorado esse item na sua campanha também. Por que Bolsonaro não debate? Por que Bolsonaro está dando entrevistas, participando de reuniões políticas, mas não quer debater? É uma pergunta que provavelmente vai se intensificar se Bolsonaro optar por este tipo de atitude, a meu ver, muito negativa do ponto de vista da democracia. Os debates são importantíssimos e a expectativa da Band, como das demais emissoras, é de que eles aconteçam. Bolsonaro também amenizou o seu discurso em alguns aspectos, né? Privatizações em geral, também em entrevista com a Band, relativizou o campo das privatizações, reforma da Previdência, fez lá uma proposta de reforma da Previdência absolutamente inusitada, que é também uma amenização de um discurso anterior, quando ele diz: vou fazer uma reforma da Previdência com idade mínima de 61 anos para aposentadoria. É pouco, hoje é 60, a proposta que está no Congresso é bem mais radical, bem mais dura e tal. O que eu quero dizer é, a primeira semana da campanha eleitoral, pós-eleição, pós-primeiro turno, com televisão, com tudo, já rolou. O Ibope de hoje vai dizer o seguinte: o que aconteceu com os humores do eleitorado em função desta primeira semana dos senhores na campanha de televisão, nos discursos, na movimentação, nos twitters, nas redes sociais. O que aconteceu com o seu eleitorado? Se o eleitorado permanecer tão amplamente favorável a Bolsonaro, insisto, Bolsonaro tenderá a não querer participar de debates. Tenderá, não estou dizendo que não vai participar. Tenderá a moderar essas promessas mais incisivas, a insistir no discurso de crítica à violência, né? Ele já deu um pronunciamento semana passada dizendo que não quer voto de violento e tal, que é um outro flanco que vem sendo muito explorado por seu adversário na propaganda, colando a imagem de Bolsonaro e de sua militância a atos de violência. Enfim, os números de hoje do Ibope serão decisivos para, primeiro, definir o tom da campanha do PT mais do que do Bolsonaro, se os números continuarem iguais. Porque continuando iguais, ainda que Bolsonaro esteja cometendo erros na campanha, o fato é que não alterou os humores, não terão alterado os humores do eleitorado. Se aumentarem a vantagem para Bolsonaro, mais ainda Bolsonaro tenderá a ficar com a bola parada no pé.
deixando que as coisas à sua volta se movimentem e ele reagindo a esse movimento e não tomando iniciativas que possam colocar em risco o domínio da bola que está no seu pé. E o seu adversário, sem a bola no pé e com desvantagem no placar, com o relógio correndo, é que vai ter que inventar jogadas de efeito para poder preencher a diferença entre os dois a 13 dias da eleição.